típica inverno, mas aproveitar o calorzinho do verão para dar um descanso da chuva, né? Nós sempre ficamos muito agradecidos, né, a oportunidade de estarmos ocupando a tribuna espírita, a oportunidade de trazer aqueles temas que são estudados através da nossa doutrina, nosso Pentateuco. É muito importante. E a gente, claro que nós fazemos os temas, normalmente, se alguns assuntos a gente está repetindo, né? Porque o estudo é assim, né? Uma repetição. E a gente vai acumulando aqueles conhecimentos a respeito da nossa evolução. E aqui agora nós estamos um probleminha de onde o nosso amigo não está aceitando meus comandos, mas eu já vou conseguir. Muito bem. Nós estamos hoje trazendo um tema sobre viver em família. E nós sabemos que a família hoje, ela tem lá a sua diferença, né, das nossas famílias antigas com as famílias que temos nos dias de hoje. A gente poderia verificar a evolução da família quando, nos tempos atrás, na época agrária, as famílias eram grandes, havia necessidade de ter muitos filhos, porque precisavam também colaborar nas tarefas da roça, aquelas tarefas do dia a dia. Só que com o passar do tempo, aquelas pessoas que eram, por exemplo, daquela família, que ajudavam no dia a dia, elas começaram a diminuir de tamanho. Já não precisava tantas pessoas para realizar as tarefas. E muitos buscavam, né, essa oportunidade fora da casa porque havia necessidade de um crescimento econômico, muitas vezes, buscando através da vivência na cidade a busca
busca, né, de todos esses, de tudo aqui, a sua maneira de sobrevivência. E a gente nota também que as famílias, elas foram se modificando com o passar do tempo, a ponto de diminuir a quantidade de filhos. Veja que como é interessante que antes, aqueles espíritos que tinham precisavam de mais oportunidades, eles tinham oportunidades com mais facilidade para reencarnar, para cumprir a sua tarefa, né, de evolução. E hoje existe uma dificuldade maior para a reencarnação, porque como as famílias já não querem tantos filhos, ou seja, menos espírito para ter a oportunidade de fazer isso. E com o passar dos tempos, a gente vai vendo a modificação da família, inclusive, que antes famílias eram formadas com os pais de sexos diferentes, homem e mulher, e hoje nós temos as famílias de mais diversas, até famílias onde são do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, mas que são espíritos que estão ali pela mesma finalidade da família. Eles formam uma família, mas não fugiu da finalidade, que é o crescimento do ser humano. Então, a gente tem vendo essa modificação e nós vamos aceitando isso pelo entendimento de que a família ela é formada por espíritos afins. Mas não importa qual seja a mudança que houve na família, a finalidade é sempre aquela da evolução. É uma oportunidade para o espírito, naquele cadinho purificador, conviver com espíritos que são afins ou são diferentes, para poder fazer o seu progresso. Então, nós buscando uma avaliação de alguns espíritos que são instrutores, que nos trazem alguma orientação, nós buscamos, por exemplo, lá no Estudos Espíritas, de Joana de Anjos, que nos fala sobre a família, a casa e o lar. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em um compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. A família é tudo isso. Assim, as famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes para as realizações nobilitantes, porque sempre serviram de braços com os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, a qual fluirão após renúncias demoradas e uniões com o mundo espiritual. Então a Joana quer trazer para nós essa realidade. Uma família constituída por seres, os espíritos que estão encarnados, eles estão ali porque tem alguma necessidade de algo ser corrigido. Então aí vem os afetos, aqueles que têm afinidade um com o outro, e pode ter aqueles que são desafetos. Aqueles espíritos que são antagônicos, mas que eles nascem na mesma família para vivenciar o amor, vivenciar o compartilhamento, vivenciar o ajuste, para que eles também possam concorrer para a atividade. Só que alguns têm a renúncia, né? Como ela fala, porque muitos casais, por exemplo, que ela cita esse exemplo, de alguns casais que têm dificuldade até de entendimento. E que um daqueles ali, ele fica calmo, quieto, recebendo as injúrias, recebendo as ofensas,
e se mantém intacto para renunciando a si próprio para que o outro possa evoluir. Normalmente quem faz isso são as mulheres, né, que têm mais sentimento, mais novo, mais amor no coração, e elas aceitam mais isso. Mas é um espírito que sabe o que está fazendo. Ela está ajudando aquele outro rebelde que tem dificuldade de entendimento para que ele possa se ajustar, para que ele possa compreender. Então são espíritos que têm essa dificuldade. O que é a casa, né? Você não pode falar. Aquela casa lá tem uma família. A casa é a argamassa, são os tijolos, a cobertura, os móveis. O lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo, que os permite àqueles que vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo, decorrente da união. Tá? Ela coloca bem essa separação. O que é uma família, o que é um lar, o que é uma casa, aquela coluna de argamassa. Então é muito interessante quando se vai analisar a conduta das famílias, o procedimento que cada um tem. Normalmente a gente vê alguma afinidade entre alguns espíritos daquela família ou algum antagonismo entre eles. São espíritos que realmente têm necessidade disso. E ela fala muito em reajuste, o reajuste das famílias. E nós compartilhamos juntos da mesma família para ajudar aqueles que estão ao nosso lado e também será ajudado por aqueles que estão compartilhando conosco. Então, mas só que essa vivência precisa de algumas regrinhas, algumas coisas que a gente precisa aprender. E a gente traz aqui algumas orientações que os Espíritos trouxeram para nós. Por exemplo, no livro Conduta Espírita, André Luiz, ele traz o seguinte, né? Que o objetivo da família é proporcionar às crianças, né, ou aos pais proporcionar às crianças, os fundamentos da educação sólida e bem orientada, sem infundir medo e fantasia, começando por dar-lhe nomes simples e naturais, evitando nomes muito pompa ou nomes que não sejam muito adequados, né, e que possam criar embaraços futuros. O lar é a primeira escola, onde aprende a fazer isso. E quando a gente vai lendo essas coisas, essas orientações do Espírito, é tão interessante verificar como é importante isso que eles nos trazem. E nós buscamos uma pesquisa a respeito dessa orientação de André Luiz, sobre um levantamento feito em alguns cartórios de Porto Alegre, demonstra o quanto é farto material para pesquisa a respeito de nomes bizarros. Então, lá daqui a pouco a gente começa a ter um nome lá chamado de Nimaré, Índio Brasileiro de Campos. É um nome estranho, né? João de Deus. E tem um outro aqui que eu achei muito interessante, que é chamado até de Bailão. Antônio Querido Fracasso. Isso é nome que está escrito lá no cartório, e às vezes o pai não se percebe naquele momento que colocou um nome que mais tarde o filho poderá ter embaraço a respeito disso. E naquele momento parecia uma coisa bonita. Então veja só como o Espírito traz para nós uma orientação para ter já esse cuidado, né, de colocar aquele nomezinho simples, para que o filho não sofra embaraço mais tarde. Alguém pode dizer assim, mas é só um nome, porque ele não conhece o interior do Espírito. E aquilo ali pode atrapalhar. Às vezes até o nosso nome já tem problema, quando ele fala que um nome é bonito, vocês imaginam o outro, né? Por isso que tem a teoria de quando colocar o nome do filho, coloca lá o X e depois ele escolhe o nome que quiser. Porque é muito importante que a gente veja isso, né? Para não deixar aquele filho embaraçado. Mas, com relação aos filhos, Khalil Gibran, no livro Profeta, ele nos diz muito a respeito disso. Quando foi perguntado para ele, fala-nos a respeito dos filhos. E ele disse, vossos filhos não são vossos filhos.
vem através de vós, mas não são de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Então ele vai trazendo para nós uma orientação, nos dizendo, né, que muitas vezes nós temos aquela ideia de que nós mandamos os nossos filhos, que nós temos o poder sobre eles. Só que essa ideia já passou há muito tempo, né? E aquela orientação é para que a gente consiga compreender isso. E quando nós estudamos a doutrina dos Espíritos, quando nós nos aprofundamos um pouco mais, nós conseguimos entender isso aí com uma clareza maior. Que aquele filho que hoje é nosso filho, ele poderia ter sido o nosso pai em outra encarnação. E que nós não somos propriedade de ninguém, muito menos eles são nossa propriedade. Porque essa teoria se colocou através da humanidade, essa propriedade, né? Porque as famílias antigas, a esposa e filhos eram propriedade do pai. Tanto que até aos dias de hoje a gente sabe, né, que quando se casa, né, lá no cartório, a mulher vai assumir o nome da família do homem. Porque antigamente ela passava a pertencer ao homem por causa dessa saída de uma família para outra. Isso persistiu durante os tempos. Então por aqui a gente percebe assim, que nós somos apenas irmãos buscando a nossa evolução. Não importa se hoje nós somos pais, se hoje nós somos filhos, se hoje nós somos mães, se nós somos irmãos. Nós somos espíritos que fomos criados como espíritos para a nossa evolução. E não por um pertencimento, por uma propriedade que tem de cada um. Cada um tem que ser, a sua obrigação é de auxiliar, apoiar aquele que está do nosso lado. No livro S.O.S. Família, Joana Dias, lá no capítulo Vida de Família, diz o seguinte: os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças ao mecanismo da vantagismo biológico. Então, muitas vezes a gente faz aquela comparação e o filho é a carinha do pai, tem as mesmas atitudes que o pai, e ela fala a respeito disso. A herança e parecência física são decorrentes dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se purifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com outros progenitores. Ou seja, alguma característica material os pais passam para os filhos. Mas o caráter, a educação, o conhecimento, quando o espírito reencarna, ele já traz isso consigo de encarnações anteriores. E aquilo vai despertando conforme ele vai completando a sua encarnação. Então nós não somos herdeiros do caráter do nosso pai, da nossa mãe. Os nossos filhos não são herdeiros do nosso caráter. Mas como pais, como mães, como família, nós temos como melhorar o caráter daquele espírito que está encarnado. Nós podemos colocar características melhores, dando a eles uma oportunidade de se melhorar. E é esse o papel dos pais, dos avós, será que for, que esteja naquele momento orientando. Os pais transmitem, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 207, os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Os Espíritos responderam, não, uma vez que tem alma ou espírito diferente. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Entre os descendentes das raças, não há senão consanguinidade. Então, todos aqueles bons costumes, todos aqueles hábitos, toda aquela educação que nós passamos para os nossos filhos, ou que nós recebemos dos nossos pais,
Isso nós vamos carregar conosco. E depois, quando nós encarnarmos aquela família, ou nós viemos como pais para gerar corpos para filhos que vieram encarnar conosco, todo aquele conhecimento do caráter, da personalidade, aquilo que faz parte do Espírito, o Espírito já carregou, já tem na sua matéria espiritual. Porque o crescimento moral é individual. Eu não posso ensinar ao outro a ser que nem eu sou. Eu posso colocar valores para que ele siga, mas ele só vai entender e assimilar esses valores quando praticar aqueles atos que foram ensinados para ele. Aqueles bons modos, ou aqueles maus modos, de acordo com aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. De onde vem a semelhança, as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Kardec perguntou. São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança e pelas suas tendências. Ele está dando uma clareza para nós. Mas como filho, né? Os filhos têm a mesma forma de pensar do pai. Como aquela filha tem a mesma forma de agir da mãe e do pai. É porque os pais transmitiram isso por herança? Não. Porque são espíritos que tiveram a mesma condição em encarnações anteriores do aprendizado, da melhoria do caráter. Então, quando desencarna, ele carregou consigo todo aquele conhecimento. É um patrimônio espiritual. Quando retorna para a vida material, ele já traz isso consigo. E aí, a semelhança por quê? Porque nas famílias reencarna o espírito com a mesma semelhança. São espíritos afins. Então, eles têm a característica que parece que está herdando um do outro. Mas não, são heranças próprias de cada um deles, individualmente, carrega consigo e leva depois da reencarnação e traz quando reencarna para se melhorar. Evidentemente que a gente pode entender que na família existem os apoios, existe um ajudando o outro, a solidariedade, mas também existe a desavença. Né? Muitas vezes tem um espírito que não aceita aquilo que os pais falam, que as mães falam. Muitas vezes ele não concorda com aquele sistema que está sendo colocado para ele. E aí fica rebelde, só rebelde. E muitas vezes se afasta da família. Jesus nos traz esse exemplo lá na parábola do filho pródigo. Tinha lá um senhor que ele tinha terras, ele tinha 2 filhos, e de repente o filho mais novo disse: pai, me dá parte da minha herança aí, que eu quero aproveitar a vida. E o pai, pelo direito dele, pegou a parte dele, em valores financeiros, e o filho saiu para outra cidade e foi aproveitar a vida. Mas quando tem muito dinheiro e não tem uma estrutura boa, o aproveitamento da vida é gastar aquilo que tem, né? Porque não sabe o que virá depois. Claro, com esse filho aconteceu a mesma coisa. Tempos depois, terminou o dinheiro, ele estava sem nada, sem apoio, sem casa, sem nada. E arrumou um emprego com um outro senhor que tinha uma fazenda, e ele empregou esse rapaz como cuidador de porcos. E lá o rei estava criando porcos. No chiqueiro, não é que nem hoje, né? Criando no chiqueiro, alimentando aqueles porcos. E ele pensou: puxa vida, o que é que eu fiz da minha vida, né? Lá na casa do meu pai tinha tudo, eu mandava. E agora eu estou aqui cuidando de porcos, sem dinheiro, sem nada no bolso. Pensou: eu acho que eu vou voltar para a casa do pai. E assim fez. E aquele filho desafeto, quando o pai viu ele chegando, próximo da propriedade, correu ao encontro do filho. Meu filho está de volta. Abraçou o filho e mandou tirar uma
festa para festejar a chegada daquele filho pródigo que estava de volta em casa. Aí o filho mais velho, quando estava chegando lá em casa, perguntou lá para o empregado: que festa é essa? Ah, que o teu irmão está de volta, que o teu pai está contente, está fazendo uma festa para ele. Ele disse: ó pai, por que eu permaneci contigo aqui e tu nunca fizeste uma festa dessa para mim? Ele disse: meu filho, tudo isso aqui é teu. Ele está vindo de volta e nós estamos contentes com isso. O teu irmão voltou para participar novamente da família. E a gente analisa aquilo ali de uma forma bem crítica. Né? Veja só o que é a importância da família. Aquele filho saiu, mas ele retornou e o pai perdoou. O pai recebeu ele, perdoou e continuou tratando ele como se ele nunca tivesse feito aquilo ali. Porque essa é a missão da família. A missão da família é se perdoarem, é se entenderem entre si, porque nós temos essa encarnação que é pouca, para que a gente possa resolver todas as nossas mazelas de desentendimento. Muitas vezes nós aceitamos a atitude do outro. Nós tínhamos falado antes, cada um é o espírito que traz de si aquele caráter que ele tinha na educação. Naquele momento se revelou e o filho saiu. Mas o pai ainda tinha o sentido da justiça e o recebeu. Essa palavra que Jesus traz é nos mostrando que Deus é nosso Pai. E Ele nos dá todas as oportunidades. Se nós nos desviarmos dos caminhos, se nós desviarmos da lei divina, e um dia nós quisermos retornar com amor, com trabalho, pela solidariedade, nós seremos bem recebidos. Porque nós precisamos disso, nós precisamos nos entender um com os outros. Porque a nossa rebeldia e a nossa separação depende do mundo espiritual. No mundo espiritual, ela vai nos causar um problema. Porque a nossa consciência vai despertar e o arrependimento vai ser grande. E nós seremos grandes quando nós não nos ofendermos como o que os outros fizeram para nós. Quando nós perdoarmos aquilo que fizemos contra nós, que nós estaremos acima das ofensas. E aí que nós nos colocaremos como espírito que tem um pouquinho mais de elevação. Disse Paulo: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. Porém, com a separação na família, muitas vezes nós temos esse esquecimento. Muitas vezes pela rebeldia a gente sai e fala e toma atitudes que muitas vezes são impensáveis. Mas nós buscamos lá também pelo Evangelho, lá no Decálogo, quando o Moisés nos trouxe os seus mandamentos: honrai vosso pai e vossa mãe, para teres um tempo longo sobre a terra. E como é que nós vamos então fazer para honrar o nosso pai e nossa mãe? Os Espíritos nos ensinam que nós temos a obrigação de apoiar os nossos pais depois na sua necessidade, na sua velhice. Essa deveria ser a obrigação dos filhos. Mas muitas vezes isso não é possível. Porque às vezes uma família grande só tem um lá que se propõe a fazer isso. Não são todos. Mas isso é uma outra forma de nós, pelas contingências da nossa necessidade, nós honrarmos os pais e as mães. E como é que nós vamos fazer isso? Conto uma história para vocês. Numa corrida de maratona, estavam dois corredores. O Aquiles, que era um queniano, correndo na frente, e atrás veio o Antônio, que era um espanhol. E quando chegou no final da corrida, o queniano errou o brete de chegada
e ele se desviou por um caminho e parou porque achou que tinha chegado no final da corrida. Aí o espanhol Antônio, que vinha atrás, uns 10 metros atrás, quando chegou ali, segurou ele pela cintura e levou pelo caminho certo até quando chegou perto da bandeira, se retirou para que o outro ganhasse a corrida. O jornalista foi entrevistar o Antônio, o espanhol, disse: bom, por que tu foi fazer isso aí? Tu podia ter ganhado a corrida. Não, eu nem ganhei. Quem ganhou a corrida foi ele. Ele estava na minha frente, ele ia ganhar a corrida. Mas tu perdeu um prêmio de primeiro lugar. Tu deixou que o outro ganhasse? Não deixei, eu levei. A corrida era dele. E eu deixei aquilo aí por uma questão de caráter. Como é que eu me sentiria se eu soubesse que o outro ia vencer só porque ele errou o caminho e eu cheguei na frente? O que diria a minha mãe quando visse eu tomar uma atitude dessa? Ela que me ensinou a ser honesto sempre. A jornalista tremeu nas bases. E aí ele revela uma maneira que nós temos de honrar os nossos pais. Aquilo que eles nos ensinaram. Seguir por aquilo que eles ensinaram. Aquele caráter que eles nos ajudaram a melhorar. Aquela sabedoria que eles nos trouxeram. E aquela boa lembrança que nós temos. Então temos que despertar dentro de nós aqueles valores. Esses valores, quando despertos, sempre são os valores morais. Os valores melhores que vão fazer com que nós nos elevemos mais nas nossas relações com as pessoas. Então, pela gratidão que nós temos pela nossa vida e pelo nosso Pai, sempre a gratidão. Pelo amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, para aqueles que estão à nossa volta. Isso tudo é gratidão. É a maneira que nós temos de honrar. E quando nós honramos pela gratidão, por seguimento daquilo que eles nos ensinaram, nós também honramos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu nessa encarnação e pelo acompanhamento que nós temos dos Espíritos, nossos protetores, porque eles sempre nos intuem no caminho do bem. Eles ficam contentes com isso. Portanto, na nossa família, que é esse caminho purificador, sempre alguma coisa boa nós aprendemos. E é essa forma que nós temos de passar também para as nossas gerações e para os outros, através do nosso exemplo, através das nossas palavras, do nosso pensamento, das nossas atitudes, que ela revela dentro de nós aquilo que nós temos bom no nosso caráter, os nossos valores morais. E quando nós entendemos que nós erramos, não tenhamos nenhum processo de culpa. É que nós não estávamos ainda entendendo essa situação. Agora a gente vai se entendendo, sempre pensando no daqui para frente. Porque viver em família a gente sabe que é muitas vezes complicado. E muitas vezes nós complicamos. Porque nós queremos que os outros sejam igual a nós, e como disse Cálice de Branco, nós não somos propriedade de ninguém, nem nós possuímos ninguém. Nós somos espíritos que estamos na nossa liberdade. E nada melhor do que a liberdade para nós aprender, para ser melhores. E saber como dar liberdade, colocando a sua dosagem certa, colocando os limites, mas ensinando um exemplo ao que é ter limites. E assim a gente vai viver na família. E vamos repetindo os nossos ensinamentos que os Espíritos nos trazem para que nós nos tornemos pessoas melhores. Espíritos mais evoluídos, porque nós precisamos disso. Nós temos que aproveitar nossas encarnações para sermos melhores a cada dia. Com muita gratidão no coração, eu encerro as minhas palavrinhas de hoje. Olha, que possamos ser sempre pessoas melhores. Porque quanto mais coisas boas fizermos, mais Deus vai ficar contente conosco. Muito obrigado a todos.